Seguindo então nas questões aí, introdução do Sistema Financeiro Nacional, próxima questão, Sesgran-Rio, Casa da Moeda, 2012. Diz, o Sistema Financeiro Nacional se subdivide em dois subsistemas, ó, o normativo e o de intermediação. Subsistema normativo e intermediação. Do subsistema normativo fazem parte, ó, vocês viram como que as bancas repetem as questões? Então, olha só, subsistema normativo, vamos lá. O normativo, nós temos que lembrar do macetezinho, ou seja, todas começam com a letra C e tem o N, que você vai gravar, de cria normas. Quem são elas? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Beleza? São essas que pertencem ao subsistema normativo. E do intermediação, são todas as instituições financeiras públicas e privadas que atuam no nosso país. Então, olha só, o Sistema Financeiro Nacional se subdivide em dois subsistemas, o normativo e o subsistema de intermediação. Do subsistema normativo fazem parte quem? O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Ó, isso aqui são os órgãos normativos. Depois nós temos as entidades supervisoras. Quem são as entidades supervisoras? Ó, o Banco Central, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Aí. Ok? Então, se nós pegarmos todos os órgãos normativos e todas as entidades supervisoras, nós vamos classificá-las aonde? Dentro de um subsistema conhecido como subsistema normativo. Então, cuidado, galera, porque a gente tende a pensar que entidades supervisoras precisa de um subsistema de supervisão. E não tem. Na verdade, o subsistema normativo abraça quem? Os órgãos normativos e também as entidades supervisoras, tá? Mas lembrando que esse subsistema normativo também é chamado de subsistema de regulação, de subsistema regulatório, de subsistema de supervisão ou fiscalização. Todas essas nomenclaturas para o subsistema normativo. Então, do subsistema normativo fazem parte quem? O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Perfeito. Olha ele aqui, ó. Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Ok? Letra B, Banco Central do Brasil, sim. Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira, portanto, pertence ao subsistema de intermediação, subsistema de intermediação, ou também conhecido como subsistema de operação ou operativo. Maravilha? Todas as instituições financeiras, tá? Então, a B fica errada por conta da Caixa que está aqui. A letra C, Caixa Econômica Federal, também já está errado. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES também é uma instituição financeira, portanto, pertence ao subsistema de intermediação ou operação. Superintendência de Seguros Privados e as Bolsas de Valores, tudo bem? A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, ela é uma entidade supervisora, portanto, está dentro do subsistema normativo. Agora, a Bolsa de Valores é uma entidade operadora. Instituição, né, operadora do mercado financeiro. Comissão de Valores Mobiliários, órgão de supervisão, está dentro do subsistema normativo, e o Fundo Monetário Internacional, esse FMI, não tem nada a ver com o estudo nosso de Sistema Financeiro Nacional.
Portanto, alternativa correta, letra A. Próxima questão na tela. BNDES 2010, Sesgran-Rio diz, integram o Sistema Financeiro Nacional. O Ministério da Fazenda, integra o Sistema Financeiro Nacional. O Ministério do Planejamento, Coordenação Geral, na condição de órgão ao qual o BNDES está vinculado. Letra B, as instituições financeiras públicas. Letra C, as instituições financeiras estrangeiras, uma vez autorizado o seu funcionamento no país por resolução do Banco Central, a Secretaria de Direito Econômico e a Receita Federal. Então, olha só, quem integra o sistema financeiro, né? Volto a dizer, o sistema financeiro é composto pelos órgãos normativos, as entidades supervisoras e os entes operadores. Quem são os entes operadores, tá? As instituições financeiras. Maravilha. Então, ó, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral na condição de órgão, nada a ver. A letra B, as instituições financeiras públicas, perfeito, ó. Elas integram o Sistema Financeiro Nacional. Então, a alternativa correta está na letra B de bola. As instituições financeiras estrangeiras, uma vez autorizado o seu funcionamento no país por resolução do Banco Central? Não. A autorização se dá pelo Poder Executivo, mediante o quê? Decreto. Letra D, a Secretaria de Direito Econômico, nada a ver. E letra E, Receita Federal também não integra o Sistema Financeiro Nacional. Alternativa correta, B de bola. Próxima questão na tela. Sesgran-Rio BNDES 2009. De acordo com a Lei nº 4595, de 1964, as instituições financeiras estrangeiras, 1. Podem funcionar no país mediante autorização por decreto editado pelo Presidente da República. 2. Passam a integrar o Sistema Financeiro Nacional, uma vez autorizado o seu funcionamento no país. 3. Deverão realizar as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos próprios ou de terceiros somente em moeda nacional, vedada a utilização de moeda estrangeira. Então vamos lá, ó. Item 1. Podem funcionar no país as instituições financeiras estrangeiras mediante autorização por decreto. E decreto expedido, editado por quem? Pelo Presidente da República. Corretíssimo. Não tenho o que falar nessa questão, né? E ele fala assim, as instituições financeiras estrangeiras passam a integrar o Sistema Financeiro Nacional uma vez autorizado o seu funcionamento? Claro, uma vez que autorizou o seu funcionamento no país, elas integram o Sistema Financeiro Nacional. Corretíssimo. 3. Deverão realizar as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos próprios ou de terceiros somente em moeda nacional, vedada a utilização de moeda estrangeira, proibida, essa vedada leia-se proibida, a utilização de moeda estrangeira? Não, nós falamos lá que considera-se instituição financeira, de acordo com o artigo 17 da Lei 4595, são consideradas instituições financeiras, né? As pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória o quê? O CAIC. CAIC. Ou seja, a coleta, a aplicação, a intermediação
e custódia. Tudo bem? Né? De propriedade, de valores, ó, de valores em moeda nacional ou estrangeira. Correto? Então pronto, não é proibido movimentar moeda estrangeira, porque nós temos também que lembrar que temos aí a política cambial. Maravilha, pessoal? Então vamos lá. Então, estão corretas quais afirmativas? 1 e 2, porque a terceira está errada. Alternativa correta, então, letra C. Próxima questão na tela. Pessoal, vocês estão vendo como que as questões se repetem, né? Lembra que eu falei do livro, do meu livro, Revisaço Bancos, né? Na próxima aula eu trago aqui para vocês vê-lo novamente. São mais de 800 questões comentadas de conhecimentos bancários. E é isso, ó. A banca acaba repetindo as questões. Claro, 2015 nós tivemos algo diferente. As bancas, principalmente a Sesgran-Rio, apertou um pouco mais o cerco, mas uma prova um pouco mais inteligente, né? O que saiu um pouco daquela questão de todos os alunos gabaritarem, tá? Mas eu estou repetindo muitas vezes as questões aqui, na teoria, aplicando a teoria nas questões, que é uma forma de você fazer uma revisão, né, dos seus estudos, porque eu entendo que você já estudou toda a teoria. Prova do Banco da Amazônia, ó, 2015, diz: o Sistema Financeiro Nacional é composto por um conjunto de órgãos e instituições que regulamenta, supervisiona e realiza operações necessárias à circulação de moeda e de crédito na economia. São órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Ó, órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Quem? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Comitê de Política Monetária? Não. Ó, o Copom é a diretoria colegiada do Banco Central. B, Conselho Nacional de Seguros Privados, Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional. Ele quer saber órgãos normativos. Cuidado. Perguntar quem são os órgãos normativos é diferente de perguntar quem participa do subsistema normativo, ok? Quando eu falo subsistema normativo, dentro desse subsistema normativo, engloba quem? Os órgãos normativos e também as entidades supervisoras. Perfeito? Então, subsistema normativo abraça os dois. Agora, órgãos normativos, eu preciso saber aqueles órgãos que criam normas. Começa com a letra C e tem o N de norma. Então, ó, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Comitê de Política Monetária, Copom, até começa com a letra C, mas não tem o N de normas, ok? Depois nós temos lá, ó, letra B, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. O Banco Central do Brasil não é um órgão executivo. O Banco Central é a entidade máxima, não é um órgão normativo. O Banco Central é a entidade máxima executiva. Superintendência de Seguros Privados, Comitê de Política Monetária Copom e Conselho Federal de Valores Mobiliários. Ó, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, é entidade supervisora e Copom, Diretoria Colegiada do Bacen e Conselho Federal de Valores Mobiliários nada tem a ver com o assunto. Letra D, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e Conselho Monetário Nacional. Ó, a Comissão de Valores Mobiliários mais o Banco Central do Brasil são entidades supervisoras e não órgãos normativos. Então sobrou somente a alternativa E, certamente ela é a correta, que traz lá, ó, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar e Conselho Monetário Nacional. Tá aqui, ó, cria normas, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar.
Esses aqui são os órgãos normativos. Alternativa correta, então, letra E, próxima na tela. Ó, mais uma de 2015, Banco do Brasil, Sesgran Rio, diz: de acordo com a figura abaixo, observa-se que o mercado financeiro está basicamente segmentado em 4 grandes mercados: o monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio e de capitais. Então, ó, tá lá, mercado financeiro, ó, igualzinho o slide que eu trabalho para explicar essa aula de introdução ao mercado financeiro, tudo bem? Tá lá, o mercado financeiro, aí tem 4 mercados. O mercado de capitais, depois nós temos o mercado de crédito, o mercado de câmbio e nós temos o mercado monetário, tudo bem? Caracteriza um mercado de capitais. Então vamos lá, ele quer saber o que é o mercado de capitais. Então, ó, letra A, mercado em que são negociadas as trocas de moeda estrangeira por moeda nacional. Participando desse mercado, todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior. Ou seja, tem recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira. Sim, os agentes que participam desse mercado exterior, eu falei que são os agentes exportadores, os agentes importadores e também os viajantes, que compram moeda estrangeira para viajar. Então, nós estamos trabalhando aqui o quê? Quando há troca de moeda estrangeira, troca significa câmbio. E cambiar significa trocar. Então, este é o mercado de câmbio. O mercado de câmbio, nós temos a troca de moeda estrangeiras. Troca de moedas de países diferentes, né? Aqui ele falou troca de moedas estrangeiras por moeda nacional. Está correto. Mas também é mercado cambial a troca de moeda estrangeira por outra moeda estrangeira. Quando a gente fala moeda estrangeira por outra moeda estrangeira, nós estamos falando de arbitragem. Arbitragem. B. Segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores através da emissão de instrumentos financeiros como ações, debêntures, bônus de subscrição e etc., com o objetivo principal de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de investimento. Então, olha só, quando nós temos uma sociedade anônima de capital aberto, no momento que ela abre o capital, ela faz o lançamento de suas ações, né, ou valores mobiliários no mercado de capitais. Esses valores mobiliários são adquiridos por quem? São adquiridos pelos investidores, eu e você. Investidores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tudo bem? Agora, quando esse investidor adquire um valor mobiliário, faz a aquisição, ele só consegue fazer a compra, a aquisição, por intermédio de quem? Por intermédio de um corretor. Ok? E esse recurso, quando ele é feito, o lançamento das ações pela primeira vez, esse recurso vai para onde? Para o caixa da empresa. Então, nós chamamos de mercado primário, tudo bem? Quando a empresa lança pela primeira vez suas ações, é o mercado primário. Quando ela abre capital. E quando ela abre capital, ela capta o recurso dos investidores e esse recurso vai direto para onde? Para o caixa dela. Passa por uma corretora, mas vai direto para o caixa dela. E esse dinheiro que vai para o caixa serve para quê? Essas sociedades captam
esses recursos com o objetivo principal de financiar o quê? Suas atividades ou viabilizar projetos de investimento, né? Então, ela vai expandir o seu parque fabril, né? Vai comprar outras empresas no mercado, vai fazer novos investimentos e etc. Então, exatamente esse é o mercado de capitais, portanto, essa seria, ou é, perdão, a alternativa correta, tudo bem? Questão que não caiu no assunto de conhecimentos bancários, tá? Essa questão é de 2015, caiu no tópico de atualidades do mercado financeiro, mas uma coisa muito relacionada com conhecimentos bancários. O mercado, letra C, o mercado utilizado basicamente para controle da liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém para a condução da política monetária. Olha, se o Banco Central vai fazer política monetária nós estamos falando de moeda, né? Mercado utilizado para controlar a liquidez na economia. O que define liquidez na economia é a quantidade, é o volume de moeda que está na economia. Então, moeda é competência do controle do Banco Central e o Banco Central é o único que tem poder para emitir moeda. Então, a moeda é um instrumento, é um meio de pagamento e é a moeda que trabalha, que faz com que o Banco Central conduza a política monetária. Então, esse é o mercado monetário. Falou em moeda, falou em mercado monetário. E letra D, mercado para realização, registro e negociação de determinados instrumentos financeiros, basicamente divididos em 4 produtos, como o mercado a termo, o mercado futuro, mercado de opções e swaps, com a finalidade de proteção, elevação de rentabilidade, alavancagem, especulação e arbitragem. Este é um outro mercado que nós estamos falando, chamado de mercado derivativo. Ó, o mercado de derivativos é um mercado que opera-se lá dentro da Bolsa de Mercadorias e Futuros, e nesse mercado você tem 4 modalidades de investimento, tá? A primeira é o conhecido como mercado a termo. A segunda, mercado futuro. Terceira, mercado de opções. E a quarta, swaps. Significa trocas, tudo bem? De taxas futuras. Então, esse mercado de derivativos relaxa, não cai para Banco do Brasil, somente para a Caixa Econômica Federal, ok? E, por fim, o segmento do mercado financeiro, em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e os empresta para as famílias ou empresas, sendo remuneradas pela diferença entre o seu custo de captação e o que cobram dos tomadores. Olha, não teria nenhuma alternativa melhor para a gente encerrar esse módulo da introdução do sistema financeiro do que essa alternativa aqui, porque ela exatamente fecha esse módulo 1 de forma muito legal, essa parte da introdução, porque ela traz para nós exatamente aquele slide da intermediação de recursos financeiros, tudo bem? A intermediação financeira. Então, vai ser bom para a gente fazer um review. Então, olha só. Nós temos aqui os agentes superavitários e os agentes aqui deficitários. Quem são os agentes superavitários, professor? Os superavitários são os poupadores, que têm sobra de recursos financeiros. Os deficitários são conhecidos como tomadores, que necessitam tomar recurso financeiro, né? Faltam recursos financeiros, ok? Então, o que uma instituição financeira faz? Ela vai captar dinheiro
de quem tem recurso sobrando e ela vai aplicar ou emprestar este recurso. A aplicação é o mesmo que empréstimo. Ela vai aplicar ou emprestar esse recurso para os agentes que necessitam do recurso, tomadores, tudo bem? Claro, ela não faz isso de grátis, né? Ela cobra uma taxa minúscula aqui, um exemplo, 1% para obter o teu recurso, e ela empresta numa taxa bem maiúscula, no nosso exemplo, 9%. A diferença, ó, da taxa que ela pagou para obter o recurso, o custo, né? Em relação ao valor que ela cobrou para emprestar o dinheiro, no nosso exemplo, 9 menos 1 daria 8%. Essa diferença é conhecida como spread bancário e significa lucro bruto do banco. Então, o segmento do mercado financeiro em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e emprestam esses recursos para as famílias ou empresas, sendo remuneradas pela diferença entre o seu custo de captação e o que cobra dos tomadores. Na verdade, esses empréstimos que ela está fazendo para as famílias, na verdade, nós falamos que são o quê? Os créditos concedidos. Então, por isso que podemos falar de mercado de crédito. Então, a alternativa E é o exemplo de mercado de crédito. Ok? Então, fechamos aí o nosso primeiro módulo, Introdução ao Sistema Financeiro Nacional. A alternativa correta dessa questão é a letra B de bola. E na próxima aula, continuaremos aí com nossas questões para gabaritarmos a prova do BB em 2016, tá ok? Espero você no nosso próximo encontro. Espero que esteja gabaritando essas questões, até agora muito simples, né? Um grande abraço, até já.